Ok. Bom, turma, então vamos continuar aqui no nosso capítulo 2 do livro do Hibbeler, tá certo? Então nós vamos agora trabalhar aqui a questão do sistema de forças coplanares, né? Só que dessa vez nós vamos decompor essas forças nos seus componentes no eixo x e no eixo y. Então o objetivo aqui é a gente trabalhar justamente com as componentes, né, para fazer aí a adição ou subtração de forças, né? Então, por exemplo, aqui a força F, ó, eu posso decompor ela em x e em y. E quaisquer outras forças eu posso decompor em x e em y, e aí fica mais fácil eu fazer as resultantes dessas forças, tá bom? Então eu posso tanto decompor no eixo x e y tradicional, ou posso decompor aí em outros eixos que eu precisar. A priori nós vamos aí trabalhar com o eixo x e y tradicional, com x na horizontal e y na vertical. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Bom, a gente tem a notação escalar, porque os eixos x e y têm direções positiva e negativa. Então a intensidade, que é o módulo, e o sentido dos componentes retangulares podem ser expressos em escalares algébricos, né? Por exemplo, os componentes de f da figura 2.14 são representados por escalares positivos, uma vez que o sentido deles é ao longo da parte positiva do eixo x e y. De modo semelhante, ó, aqui nesse segundo desenho, eu posso ter os componentes dessa força F', ó, que são Fx, ó, que está na direção do x, mas o Fy está na direção contrária do y. Então, o meu Fy é negativo, ó, porque está orientado no sentido negativo do eixo dos y. Então, é importante lembrar que essa notação escalar deve ser usada apenas para fins de cálculo, não para representações gráficas, né? Então é para a questão do cálculo, tá bom? Porque em termos de módulo, né, o vetor ele não é negativo, né? O vetor ele é uma grandeza física, né? Então, ele não é negativo. Negativo é a representação matemática de acordo com o sistema ordenado que eu admiti, né, como referência, tá bom? Então, vamos ter o seguinte, ó. A intensidade do vetor ou módulo, como a gente conversou agora, né, é sempre uma quantidade positiva. Ok, e agora se eu fizer a notação em termos de sistema cartesiano. Então é possível também representar as componentes, né, de uma força em termos de vetores cartesianos unitários. É bastante importante a gente aprender a trabalhar assim, porque para representação em sistemas tridimensionais, isso vai ajudar bastante a gente a trabalhar com vetores, né, nesses sistemas tridimensionais. Mas em duas dimensões, a gente utiliza os vetores unitários e j. Né? O i é um vetor unitário na direção x e o j um vetor unitário na direção y. Né? Então, o vetor unitário é um vetor que tem intensidade ao módulo de 1 e o sentido no sentido do eixo. Né? Se for no sentido positivo do eixo, mais 1, se for no sentido negativo do eixo, menos 1, dependendo de para onde ele está apontando. Então, por exemplo, aqui ó, a força F, ó, eu tenho que é dado por um módulo de força, uma intensidade na direção x, que é dada pelo a direção x é dada pelo vetor unitário i, mais uma intensidade de força na direção y, e a direção y é dada pelo vetor unitário, no caso j, né, indica aí a direção desse vetor unitário. Ok? Então nós temos o seguinte, ó, da mesma forma aqui, a gente pode expressar também essa força F'. Ela é dada por F'x na direção de x, ou seja, no vetor unitário i, mais a componente Fy' na direção do vetor unitário menos j, porque é ao contrário do vetor i. Então, o vetor menos j é o vetor unitário nessa direção contrária ao y. Então, nós temos aqui essa representação. Então, que dá Fxi menos Fyj.
para mostrar que a componente de y está no sentido oposto, né, ao vetor unitário j. Dessa maneira, fica fácil fazer a resultante das forças coplanares. Né? Como é que fica fácil? Fica fácil da seguinte forma, porque como eu já tenho todas as forças, né, expressas em termos dos vetores unitários I e J, para eu fazer a soma desses vetores ou a subtração desses vetores, basta eu somar seus componentes ou subtrair seus componentes em I e somar ou subtrair seus componentes em J. E aí eu vou ter o resultante dessas forças. Por exemplo, aqui, a soma dos vetores F1, F2 e F3, basta eu somar as suas componentes em I e as suas componentes em J. Né? Lembrando que eu posso somar com quantidades negativas se elas existirem. E aí eu vou ter a força resultante também expressa em componentes de I e J. Tá bom? Então, beleza, se todos os meus vetores, né, estão no formato cartesiano, se eu quiser aí a resultante, basta eu fazer para a resultante em x, o somatório dessas componentes em x, e para a resultante em y, o somatório das componentes em y. Só isso. Lembrando aí da convenção do sinal. E se eu quiser retornar das componentes em x e y para a direção e sentido, né? Inclusive o módulo da força resultante, basta eu pegar a componente em x e y, que me resulta no triângulo retângulo, eu aplico as expressões do triângulo retângulo. Então, para a hipotenusa, que é o módulo, eu vou ter aqui, né, o teorema de Pitágoras. E para a direção, que é o ângulo, θ, eu vou ter aqui que o θ vai ser a tangente a menos 1 da componente y sobre a componente x, né? Que é o ângulo θ de um triângulo retângulo dessa forma aqui. Se a gente fizer dessa seguinte forma aqui. E aqui. Aqui o ângulo, né? Então, a componente y sobre a componente x, a tangente a menos 1 disso vai me dar esse ângulo, que me dá a direção do vetor resultante nesse triângulo retângulo, tá certo? Então eu tenho a forma de retornar das componentes para o vetor resultante final. Beleza? Então, bem simples, né, isso aí. Então, por exemplo, aqui um exemplo. Determine os componentes x e y de F1 e F2 que atuam sobre a lança mostrada na figura. Então eu tenho aqui a força F1, a força F2, que atuam aqui sobre essa lança, ele está chamando de lança, e expresse cada força como vetor cartesiano. Então ele quer as componentes de F1 e as componentes de F2. Então vamos fazer aqui. Então nós temos o seguinte aqui. Vamos voltar aqui para o desenho. Eu tenho aqui o eixo X, aliás, o eixo Y, aqui o eixo X. E nós temos aqui a força F1. Aqui ela. F1 tem 200. Né? Aqui um ângulo de 30 graus. Opa, aí eu tenho que desabilitar aqui. Não, mas calma, faz já isso. E aqui eu tenho a força F2, né, de 260 newtons. F1 é de 200 newtons, vou desativar isso aqui. Então essa força F1 é de 200 newtons. A força F2, né, é de 260 newtons. E ele quer aqui o eixo Y, né, aqui o eixo X. E ele quer que eu decomponha, né, as componentes x e y de ambas as forças e expressar como um vetor cartesiano. Ok. Então eu tenho o seguinte aqui. Esse ângulo foi dado, é 30 graus. Observe, deixa eu só melhorar aqui. 30 graus, né? Então eu posso dizer que se eu traçar aqui, fazer um triângulo retângulo aqui, né? Eu tenho que a minha componente em y, Fy, vai ser quem? Usando esse ângulo de 30 graus, vai ser o 200 newtons, né? Como está colado ao ângulo, cosseno de 30. Né? E se eu quiser fazer aqui
a componente x, né? Se eu for puxar para cá, então a componente em x aqui, ó. Como tá essa componente em x, essa mesma aqui de cima, está separado do ângulo 30, eu posso dizer que o fx, né, ele é o que? 200, separado é seno de 30. Vamos ver quanto é que dá aí, no caso aqui, o f1, né? Então aqui seria f1 de y, f1 de x, certo? Vamos botar a calculadora. Aí vamos trazer a calculadora para cá. Puxar aqui a calculadora. Vou tirar aqui do meio. Tá a calculadora para o lado de cá. A gente fazer esse cálculo. Vou ajustar isso aqui também, tá aqui para baixo. Só para melhorar aqui a visualização, tá, pessoal? Tá aqui. Ok, então vamos lá. 200, né? Vamos para a calculadora, ó. 30. Opa, deixa eu deletar isso que está aqui. Então, 200, ó. E aí, 30 cosseno. Então, eu tenho 200 vezes o cosseno, é só apertar o vezes. Vai me dar aí 173,2 newtons, né? Então, aqui eu vou ter 173,2 newtons. E 200 vezes seno de 30, vai ficar aqui o 200, ó. Aqui o 30, o seno, ó. Se eu multiplicar, vai dar 100 newtons. Então, eu vou ter aqui, ó, 100 newtons. Então, aqui, ó, quanto é que a minha força F1 de maneira cartesiana, ó? Minha força F1 vai ser da seguinte forma. Vai ser, ó, 100 na direção do vetor unitário I, mais 173,2 na direção do vetor unitário J, em x e y. Agora vamos aqui para o 260 newtons. Ó. Vamos ver o que ele diz na questão. Ele não dá o ângulo, mas ele dá um triângulo semelhante aqui. Então observe, ó, por semelhança de triângulos, né? Esse ângulo aqui, ó, desse triângulo, é o mesmo ângulo aqui que nós temos bem aqui, ó. Então, quanto é que é a tangente desse ângulo aqui? A tangente, ó, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo aqui de baixo, deixa eu voltar para lá, né? Vamos lá, vou esperar aqui. Pronto. Então, ele está me dando ali, ó, de um triângulo equivalente, né? Essa relação aqui. Eu posso achar esse ângulo φ aqui, ó. A tangente desse ângulo φ, ele me deu o triângulo equivalente aqui, ó, é cateto oposto, que é 5, sobre adjacente, que é 12. Então, o meu ângulo φ é a tangente a menos 1 de 5 sobre 12. Então, meu ângulo φ, vamos fazer aqui na calculadora, ó, 5, 12. Então, a tangente a menos 1 é o arco tangente. Me dá aí 22,62 graus. 22,62 graus é esse ângulo φ aqui. E aí com ele eu já posso determinar quanto é aqui a componente, por exemplo, y. Quem vai ser o meu, no caso aqui, fy, que é esse pedaço aqui, ó. Fy, só que agora é f2, né? F2y. Como está separado do ângulo φ, né, a componente y, então vai ser 260 separado é seno de 22,62 graus. E o meu Fx da força 2, né, ó, essa parte aqui, ó, né, esse pedaço aqui, observa. Então, tá, esse pedaço é esse mesmo pedaço, né, ó, eles são paralelos, então tamanho é equivalente, está colado ao φ. Então, é 260 cosseno de 22,62. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, calculadora. Então, 260, aí 22,62
o primeiro aqui é 260 vezes o seno. Então, eu vou fazer o seno disso aqui. Seno, então vai ficar 260 vezes isso, que é o seno, né? Vai me dar aí 100. Então, meu Fy aqui é 100 newtons. E aqui embaixo, ó, é 260, né? A componente x, vezes o cosseno de 22,62. Vamos ver quanto é que é o cosseno de 22. É isso aí, ó. Então, vezes vai me dar aí 240, tá certo? Ó, arredondando. Então, aqui vai ser, ó, 240 newtons. Ok, então quem é essa força F2, né? A F2, então, vai ser, ó, colocando aqui em cima, como a gente fez aqui, né? F2 vai ser quem? Vai ser a componente em x, né? Ó, que é 240, vezes o vetor i, né? Eu posso representar com um chapeuzinho, vetor unitário, ou com uma setinha. Como eu fiz lá em cima a setinha, então eu vou botar a setinha aqui. Mais, ó, 100, que é agora na direção y, né? 100, vezes o vetor na direção y, que é o j. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. Essa minha componente em y, ela está no sentido oposto ao vetor unitário y, que aponta na direção do i. Então, eu tenho aqui o seguinte, que a minha direção y aqui, ó, ela é, na verdade, negativa, tá certo? Por quê? Porque a minha componente y está no sentido oposto ao do eixo y. Então, meu eixo y é para cima, a componente y está para baixo. Ó. Então, ficaria aqui, ó, 240i menos 100j. E aqui, ó, observe, o nosso x, né, ó, também está no sentido negativo do eixo do x. Então, aqui, ó, se eu acrescentar aqui, né, pessoal, é menos, tá? Então, fica assim, ó, o nosso F2 e o nosso F1. Aqui o F1, né? O nosso F1, ó, menos 100i mais 173,2j. E o nosso F2, 240i menos 100j. Se eu for somar os dois, aí eu vou somar, né? Vou ter uma resultante, FR, que vai ser somatório, né, das forças em x, isso na direção y, mais a somatória das forças em y, vezes o vetor unitário na direção j. Então, a nossa força resultante vai dar quanto? Quanto é que é a somatória das nossas forças em x? Então, eu tenho, ó, menos 100 mais 240. Se você olhar aqui, ó, 240 é o F2, menos 100, aqui, ó, menos 100 é o F1. Então, 240 menos 100 dá 140 na direção I. Mas quanto é que está a somatória das forças na direção Y? Então, eu tenho na direção Y, ó, menos 100, aqui, ó, do F2, e tenho 173,2 na direção Y da força F1. Então, 173,2 menos 100, né, vai dar 73,2 na direção J. Ok, e essa seria a nossa força resultante, tá bom? Então, essa aqui seria a nossa força resultante. Ok? Então, é isso, pessoal. Aqui para forças coplanares, né? Ver se ele faz aqui a resultante, tá? Não sei se nesse exemplo ele faz a resultante, né? Mas ele calculou aqui, ó, menos 100, 240 para força 2 e menos 100, né, ó, e 173 para força 1. Tá certo? É isso aí. E aqui um outro exemplo para trabalhar, tá, pessoal? Não vou entrar em tantos exemplos assim não, tá bom? Os exemplos aí fica a critério
para vocês fazerem, tá ok? Senão as videoaulas vão ficar muito longas. Então eu acredito que essa parte aí é a decomposição, né, em x e em y, tá certo? E a gente pode agora trabalhar com os vetores cartesianos. Então, os vetores cartesianos, né, agora de maneira tridimensional, a gente vai usar aqui, ó, o sistema de coordenadas com a seguinte convenção, a convenção da regra da mão direita, né? Então, a regra da mão direita ela é da seguinte forma: o meu polegar me indica a direção do z, o meu indicador me indica a direção do y, do x, né, o indicador, e o dedo médio, né, me indica a direção do y. E aí eu tenho uma definição de um sistema tridimensional de coordenadas, ó, z, x, y. Eles são mutuamente, como é que eu posso dizer, tem ângulos retos entre si, né? Então, por exemplo, aqui entre o eixo Z e o eixo X eu tenho um ângulo de 90 graus. Entre o eixo X e o eixo Y eu tenho um ângulo de 90 graus. E entre o eixo Y e o eixo Z eu tenho um outro ângulo de 90 graus, tá bom? Então essa é a convenção que a gente vai estar utilizando para componentes de força tridimensionais. Então essas componentes retangulares desse vetor, né, que pode ser uma força, como a gente estava comentando, ó, né, eu vou ter uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z para o vetor A. Ok, e se eu quiser, né, colocar eles de uma maneira, digamos assim, organizada, com direções bem definidas, eu posso usar vetores unitários para essas dimensões, né, para essas direções, digamos, para indicar essas direções. Então, a direção de A é especificada usando um vetor unitário que tem esse nome, porque apresenta um módulo de 1. Então, se eu quiser saber, por exemplo, desse vetor A, qual vetor unitário, que a intensidade é 1, mas aponta na mesma direção do vetor A, basta eu pegar o vetor A, ó, e dividir pelo módulo dele. Então, se eu quiser um vetor unitário, né, de qualquer vetor, basta eu pegar o seu valor, né, vetorial, e dividir pelo seu módulo. Aí eu tenho um vetor unitário, que eu vou chamar de U, na direção de A, que tem a mesma direção, mas módulo 1. Tá certo? De modo que se eu quiser reconstruir o vetor A, basta eu colocar o módulo de A vezes esse vetor unitário. Então aqui a gente está indicando que é um vetor unitário, tá certo? Então considerando um vetor A que tem 3 componentes. Vamos lá, ver se ficou claro. Então tem um vetor A que agora é tridimensional, tem uma componente de vetorial em x, ó. Tá aqui o meu vetor A, ó, tridimensional, tá no eixo x, y, z. Ele tem uma componente em x, tem uma componente em y e tem uma componente em z, esse vetor A, né? Agora, digamos que eu queira um vetor unitário que aponte na direção do vetor A. Ele é um vetor unitário, só a dimensão dele é 1, mas ele aponta nessa mesma direção do vetor A. Como é que eu calculo esse vetor unitário? Então, eu pego o meu vetor A inteiro e divido pelo módulo dele. E aí eu tenho um vetor unitário na direção de A. Tá certo? E se eu quiser reconstruir o vetor A, é o módulo dele vezes vetor unitário, tá bom? Ok, então isso é o que a gente chama de vetor unitário. Eu posso trabalhar também de maneira cartesiana, com os vetores unitários cartesianos. E aí eu tenho para cada eixo um vetor unitário. Então, para o eixo x eu tenho o vetor unitário i, para o eixo y eu tenho o vetor unitário j, para o eixo z eu tenho o vetor unitário k. Lembrando que o vetor unitário é um vetor que tem um módulo 1, mas a mesma direção da informação que eu quero representar. Então, no caso aqui, o vetor unitário i me representa a direção do x, o vetor unitário j me representa a direção do y, o vetor unitário k me representa a direção do z. Se eu tiver módulos positivos ou negativos, eu vou estar indicando o mesmo sentido se for positivo, ou sentido oposto se for negativo. Eu posso trabalhar com vetores cartesianos, tá bom? Então, positivo, ó, né, ou negativo para baixo, ok? Então, e aí eu representaria o vetor cartesiano da mesma forma como a gente vinha fazendo. Ó, a gente representaria ele, né,
um vetor A a partir da componente em x vezes o vetor unitário em x, que é o i, mais a componente em y vezes o vetor unitário em y, que é o j, mais a componente em z vezes o vetor unitário em z, que é o k. E aí eu tenho uma vantagem em trabalhar dessa forma. Por quê? Porque eu tenho a intensidade, né, que é o módulo e direção, separadas. E aí a álgebra que eu vou fazer para somar e subtrair vai ficar muito mais fácil, porque vai bastar eu somar os mesmos componentes em I, com os componentes em J, com os componentes em K, para trabalhar. Tá bom? De forma que se eu quiser recuperar a partir da decomposição do vetor A, eu quiser recuperar o vetor A original, o módulo do vetor A original é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados. E se eu quiser o ângulo, né, eu vou precisar dos ângulos diretores dessas composições. Então, por exemplo, ó, aqui o meu vetor A. Né, o ângulo diretor de A em relação ao eixo x é o alfa. O ângulo diretor de A em relação ao eixo y é o beta. E o ângulo diretor de A em relação ao eixo z é o gama. Então, eu posso usar aqui para cada um desses triângulos, né, aqui a regra da projeção, lembra? Então, ó, a minha projeção em x não é A cosseno alfa? Então, meu cosseno alfa é AX sobre A. A minha projeção no eixo y não é A cosseno beta? Ó, que é o ângulo que está colado na projeção, né, e no vetor original. Então, ó, meu cosseno beta é AY sobre A. E o meu gama também, ó, é o que está colado, ó, da projeção em Z. Está colado. Então, eu posso dizer que o AZ é A cosseno gama. Então, meu cosseno gama é AZ sobre A. E eu tenho essa forma de achar os ângulos diretores, né? Os ângulos diretores que formam o vetor A. Ok? Tem uma outra expressão que é interessante, pessoal. Só descer mais um pouquinho aqui. Aqui a questão dos ângulos diretores, né? Aqui o vetor A, ó, que são a gente usa, né? Encontra esses ângulos diretores a partir do triângulo retângulo formado. A gente já comentou sobre isso, né? Então, aqui uma forma simples da gente encontrar os cossenos dos ângulos diretores de A, ó, é criar um vetor unitário na direção de A. Olha que legal isso aqui, ó. Então, se eu pego, ó, o meu vetor A e divido pelo módulo de A, aí eu vou ter nas componentes I, J, K, cada divisãozinha dessa, observe, que é o cosseno, né, que a gente acabou de ver. Então eu vou ter o cosseno do ângulo diretor alfa, cosseno do ângulo diretor beta, cosseno do ângulo diretor gama. Ou seja, se eu quiser, né, os ângulos diretores, basta eu calcular o meu vetor unitário na direção daquele vetor. Tá certo? O módulo a gente já comentou, né? E aqui, ó, os cossenos. Ok? Bom, uma característica interessante é que como a intensidade do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes, então se pode estabelecer uma relação importante entre os cossenos diretores. Né? Então, ó, a gente pode expressar aqui que os cossenos, né, ao quadrado são iguais a 1. Porque a intensidade do vetor é igual à raiz quadrada positiva da soma dos quadrados da intensidade de seus componentes. E o A tem a intensidade de 1. Tá certo? Então, ó, eu posso dizer que se eu pegar esse vetor aqui, ó, né? Se eu pegar o cosseno de alfa ao quadrado, mais o cosseno de beta ao quadrado, mais o cosseno de gama ao quadrado e tirar a raiz, né, vai ser igual ao módulo do vetor UA. Só que o vetor UA é unitário, então o módulo do vetor unitário é 1. Aí eu chego nessa expressão aqui, ó. Tá certo? Então, são expressões interessantes, caso, por exemplo, aqui eu tenha dois ângulos e queira achar o terceiro, né? Tenha dois ângulos diretores. Então, pessoal, isso aqui, ó, é a teoria dos vetores unitários, né? No caso aqui, sistema cartesiano ortogonal.
tá bom? E aí se eu quiser subtrair ou adicionar vetores nesse sistema de eixos cartesianos ortogonais, então eu vou ter aí só que somar ou subtrair suas componentes em I, em J e em K, que é o que está me mostrando essa expressão aqui. Ó. Então, se eu quiser um vetor resultante, basta eu somar as componentes em X, que vão estar na direção I, mais as componentes em Y, que vão estar na direção J, mais as componentes em Z, que vão estar na direção K. E aí facilita muito os cálculos, tá bom? Ok. Então temos aqui um exemplo. Vamos verificar esse exemplo. Expresse a força F, está aqui a força F, 200 newtons, como um vetor cartesiano. Então ele quer que eu decomponha essa força F, né, nas componentes em x, em y e em z. Para eu decompor, eu sei que eu preciso dos ângulos diretores. Observe, ele não me deu o ângulo diretor da força F com relação ao eixo x, ele disse que é alfa. Mas em compensação ele me deu o ângulo diretor da força F com relação ao eixo y, que é 60, e o ângulo da força F com relação ao eixo z, que é 45. Eu posso usar aquela expressão do módulo do vetor unitário, lembra? Que as componentes ao quadrado, né, é igual ao quadrado do módulo. Então, ó, cosseno de alfa ao quadrado, mais cosseno de beta, que é 60, mais cosseno de 45 ao quadrado, né, que é o gama. Se eu somar esses quadrados, vai me dar 1. Então, se eu passar esses elementos para lá, ó, meu cosseno de alfa, que é o primeiro ângulo diretor, que é o único que está faltando, é a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de 60 menos cosseno ao quadrado de 45, que me dá isso aqui. Ó. Ou seja, meu cosseno de alfa me dá mais ou menos 0,5, se eu fizer essa conta. Bom, por que mais ou menos 0,5? Né? Porque esse ângulo pode ser menor do que 90 ou maior do que 90, já que o alfa pode ser de 0 a 180 graus. Então, o que a gente faz para verificar essas possibilidades? Ó? Se for 0,5, meu alfa vai ser o cosseno, né? Como o cosseno de alfa é 0,5, então o alfa é o cosseno a menos 1 de 0,5, que me dá 60. Ou, se o alfa for menos 0,5, quando eu fizer o cosseno a menos 1, vai dar 120. O 120, né? Opa, deixa eu deletar isso aqui, pessoal, que eu sem querer aqui. Vou deletar isso aqui, só para não atrapalhar, né? Excluir. Bom, a gente pode ver aqui, ó, que como esse ângulo está aqui nesse quadrante, né, ó, para quadrante x, y e z positivo, né? Então, meu ângulo diretor aqui é 60 graus. Por quê? Porque o meu f, ó, quando eu decomponho em x, ele vai estar aqui na parte positiva do eixo x. Então, ele não está na parte negativa, que seria se o ângulo fosse 120, que é mais do que 90, tá bom? Então, por isso que a gente vai usar o ângulo diretor alfa de 60. Ok, quem vai ser a minha força F? A minha força F é o módulo da força F vezes o vetor unitário na direção da força F. Né? Ó, bem aqui. Bom, vou fazer aqui mesmo. Então, vai ficar F vezes cosseno alfa, mais F vezes cosseno beta, mais F vezes cosseno gama. Porque é como se o F tivesse multiplicado todo esse vetor unitário aqui. Ó. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Todo esse vetor unitário. Aqui, ó. Cadê aqui? Vamos voltar aqui o vetor unitário, né? Tá lá no comecinho, né? Tá aqui, ó. Então é como se eu tivesse, ó, o vetor A, né? Se eu quiser fazer em forma de vetor unitário, ficaria a componente em x vezes o unitário i, mais a componente em y vezes o unitário j, mais a componente z unitário, vezes o unitário k. Só que a gente já tem o unitário i, j e k. Então seria o que? Ó? Seria da mesma forma, né? A gente teria o módulo do vetor, ó, o módulo do vetor, vezes cosseno de alfa na direção i, mais o módulo do vetor, ó, o vetor A, cosseno beta na direção j, mais o módulo do vetor, cosseno gama na direção k. E é isso que a gente está usando ali embaixo. Então vamos voltar aqui para o exemplo. Então,
a gente vai ter ó, aqui a nossa força F, é F vezes cosseno alfa I, mais F cosseno beta J, mais F cosseno gama K. Só substituir os valores, aí eu tenho o meu vetor F no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, tá bom? Essa aqui é a resposta. Se eu quiser daqui retornar o valor da força F, é só tirar a raiz da soma dos quadrados. A gente observa que retorna aí aos 200 newtons. Isso aí é um exemplo, e lógico, tem outros exemplos aqui para você trabalhar com os vetores tridimensionais usando o sistema retangular cartesiano, né? Ou sistema cartesiano ortogonal. E tem vários exemplos aqui, tá bom? Não vou entrar muito nos exemplos, até porque é interessante exercitar, ok? Então a gente vai terminar essa videoaula por aqui.